Boa noite. Quem ainda não decidiu como vai votar na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte neste domingo, tem uma boa oportunidade hoje de avaliar os dois candidatos. A TV Alterosa realiza às 10h30 desta noite um debate entre João Leite e Alexandre Calil. Veja como será. O estúdio já está sendo preparado. É a contagem regressiva para o debate que começa às 10h30 da noite. Na reta final das eleições, João Leite e Alexandre Calil vão estar cara a cara defendendo suas ideias e projetos para a Prefeitura de Belo Horizonte, aqui na TV Alterosa. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar. Em seguida, João Leite e Calil farão perguntas de 30 segundos ao seu oponente com tema livre. A resposta, a réplica e a tréplica terão 1 minuto. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si com temas sorteados ao vivo. No terceiro e quarto blocos, eles voltam a fazer perguntas entre si, novamente com temas livres. Antes do final do programa, cada candidato terá 1 minuto para fazer suas considerações finais. O debate não terá plateia e o público poderá acompanhar tudo pela TV ao vivo e pelo portal UAI. O jornalista Ricardo Carlini será o apresentador e mediador do programa. Bom, então, se não puder acompanhar pela TV, você pode assistir o debate ao vivo pelo portal UAI. O endereço é alterosa.com.br/debate Alterosa. E a produtora de vídeo que faz o programa eleitoral do candidato João Leite foi arrombada nessa madrugada no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Imagens das câmeras de segurança mostram um bandido fugindo com materiais levados do local. A câmera de segurança registrou um homem pulando o muro e saindo da casa por volta de 4 horas da manhã com uma sacola na mão. Em seguida, ele pega outros objetos no chão, coloca em uma caixa, põe no ombro e vai embora. As polícias federal, militar e civil isolaram a rua para a investigação. Segundo a PM, 8 computadores teriam sido levados da casa onde funciona a produtora do político. O crime só foi descoberto quando o primeiro funcionário chegou para trabalhar e notou o desaparecimento dos equipamentos. Segundo funcionários da campanha, esses computadores foram levados da redação do programa eleitoral. A polícia ainda investiga se outras coisas foram levadas e se o homem que aparece nas imagens agiu sozinho. A Polícia Federal já ouviu todos os funcionários do comitê e enviou o caso à Justiça, que vai decidir se trata de um crime eleitoral. Um delegado da Polícia Federal disse que foi rendido por bandidos e levado como refém no carro dele nessa manhã em Belo Horizonte. O policial contou à PM que havia estacionado uma viatura descaracterizada na rua Acaraú, no bairro Cidade Jardim, onde foi abordado por 2 homens armados pouco antes das 9 horas. Segundo ele, foi colocado no banco da frente ao lado de um dos criminosos que assumiu o volante e seguiu em direção à barragem Santa Lúcia. Ao ser questionado se era policial, o delegado disse que pulou do veículo em movimento. Ele teve ferimentos na cabeça, na mão e no cotovelo e foi levado para o Hospital Madre Teresa. A dupla fugiu com o carro dele, um Sandero branco. A Polícia Federal informou que investiga o caso e pediu que a identidade do policial seja preservada. Segundo a nota, o delegado está bem e já voltou às atividades. A Câmara dos Deputados, em Brasília, discute neste momento a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos da União. O projeto deve ser votado em segundo turno a qualquer momento. Em quase todo o país, estudantes ocupam as escolas em protesto contra a PEC, como em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Nesta escola estadual, no bairro Porto Velho, em Divinópolis, cerca de 100 estudantes se reuniram para o protesto. Nos cartazes, críticas ao governo Temer e à PEC 241. Vai afetar na saúde, vai afetar na educação principalmente, porque a educação hoje em dia já não presta para nada. Se abaixar, congelar esses gastos, vai piorar ainda. Os estudantes seguiram encaminhada rumo ao centro de Divinópolis. No quarteirão fechado da Rua São Paulo, alunos de outras escolas, da UFSJ e da UENG, se juntaram aos manifestantes. Os alunos continuaram o protesto na Avenida 1º de Junho, uma das principais de Divinópolis.
O grupo seguiu em caminhada até outras escolas da cidade, convocando mais alunos para a manifestação. A PEC 241 foi criada pelo presidente Michel Temer e estabelece o chamado novo limite fiscal, com controles rígidos sobre as despesas. Com isso, a proposta de emenda à Constituição limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Em Divinópolis, a Escola Estadual Joaquim Nabuco, no centro, está ocupada pelos alunos. Com a diminuição da verba pública, o que já está precário vai ficar quase que insuficiente. O campus da UFSJ em Divinópolis também foi ocupado. Essas fotos mostram alunos dormindo em colchões nos corredores da universidade. Estamos tentando salvar o que sobrou da educação, o que sobrou da saúde, o que sobrou de aposentadoria. A gente está tentando lutar por causas maiores. Os estudantes de Divinópolis prometem manter a mobilização por tempo indeterminado até conseguirem uma resposta do governo federal. Ainda nesta edição, a situação em uma das escolas mais tradicionais do estado, aqui em BH, também é ocupada por estudantes contra a PEC 241. O atraso nas obras da Samarco de contenção de rejeitos da mina de Mariana preocupa o IBAMA. O órgão ambiental, que divulgou hoje um balanço do impacto causado pela tragédia do ano passado, ressaltou a preocupação com a barragem de Candonga neste período chuvoso. Os dados mostram que a empresa não está cumprindo as orientações do Comitê Interfederativo, composto pelos governos federal, estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, representantes dos municípios atingidos e o IBAMA. Os atrasos existem, tá? Existem porque são decorrências de um evento complexo. O IBAMA também falou sobre a situação da água. A água tratada que está sendo fornecida à população está absolutamente dentro dos padrões. Não tem qualquer problema. A água bruta tem problemas na região próxima ao acidente. E isso é esperado, porque tem um monte de lama no meio dessa água. A grande preocupação do IBAMA é com a proximidade do período chuvoso. O rejeito pode ser arrastado pelo rio até a barragem, a hidrelétrica de Candonga, que funciona hoje como uma contenção, uma drenagem desse material. Neste cenário, a lama pode novamente ultrapassar a barragem e descer o Rio Doce até o Espírito Santo. Nós não estamos trabalhando hoje com rompimento, porque está sendo feita a dragagem, mas o impacto é passar a lama para depois de Candonga e haver problemas com a questão da turbidez de água, impacto ambiental. 38 autos de infração foram feitos contra as empresas responsáveis pelo rompimento. Um processo já foi julgado e houve condenação. A Samarco foi punida e determinada a pagar uma multa de mais de 112 milhões de reais. Ao todo, nós temos 38 autos de infração que podem chegar a cerca de 200 milhões de reais ainda sem correção. Um homem tentou matar incendiada a mulher de quem está separado e acabou queimando também a mãe dela, a si mesmo e o apartamento em que mora em Ribeirão das Neves, na Grande BH, ao usar gasolina como combustível. A vítima, chamada pelo ex-parceiro, foi ao local com a mãe e os filhos na tarde dessa segunda. Vanderlei havia alugado um apartamento lá no fundo há cerca de 4 dias e estava morando sozinho. Na tarde dessa segunda-feira, a ex-companheira dele veio até o local, os dois tiveram uma discussão e Vanderlei, com a porta trancada do apartamento, pegou um galão de gasolina e ateou fogo à mulher. O fogo também pegou em Vanderlei, que acabou tentando fugir aqui pela casa dos vizinhos. As imagens mostram o homem de 47 anos cambaleando e cheio de ferimentos pelo corpo. Que tem uma torneira ali e ele pegou essa água e pedindo socorro e jogando essa água para apagar esse fogo. O quarto onde houve a briga ficou marcado pelo fogo. A porta sanfonada do banheiro derreteu. Os vidros da porta de entrada foram quebrados por moradores do condomínio que ouviram a confusão. Esta parente das vítimas pediu para não aparecer. Ela conta que Simone já tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, com quem teve 5 filhos, e diz que Vanderlei planejou tudo porque não aceitava o fim do relacionamento. Planejou tudo. Foi ela, minha mãe e os meninos. Tanto que os meninos, ele falou assim, ó, nós vamos conversar aqui dentro. Entrou para conversar, os 3. Aí na hora que entrou, os meninos já ouviram uma gritaria e a fumaça subindo. Ela veio para discutir quem ia ficar com o filho. Aí ele ficou nervoso porque ela estava falando que tinha outro cara
Aí ele foi ficando muito nervoso e colocou fogo em tudo. Simone Carvalho Ramos, de 40 anos, e a mãe Maria Aparecida tiveram ferimentos graves e estão internadas no Hospital João 23. Vanderlei de Carvalho também está internado em estado grave. Começou hoje a terceira etapa do retorno dos radares às rodovias mineiras. 21 aparelhos foram colocados em operação. 4 deles estão na Grande BH. São 3 na MGC 262, entre Sabará e a capital, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. O 4º equipamento está instalado na MG 10 em Belo Horizonte, onde a velocidade máxima para veículos leves é de 100 km por hora. Para os veículos de carga, o limite é de 80 km por hora. Os equipamentos fazem parte dos 240 que estavam parados há 2 anos. Eles vão voltar a funcionar gradativamente. E para saber as rodovias mineiras onde os radares já estão operando, acesse a nossa página na internet, alterosa.com.br/JA. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. O tempo segue instável e com previsão de pancadas de chuva e trovoadas no Alto Paranaíba, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas outras regiões, o céu deverá ficar claro, com possibilidade de chuva isolada somente à tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Os termômetros vão dos 19 aos 31 em Divinópolis. Ficam entre 18 e 27 graus em Juiz de Fora. Em Passos, as temperaturas variam dos 19 aos 29 graus. E em Montes Claros, mínima de 19 e máxima de 35. Cerca de 40 escolas estaduais e 8 universidades em Minas, segundo a União Nacional dos Estudantes, estão ocupadas por alunos contra a proposta de emenda constitucional polêmica do governo Temer. A PEC 241, que estabelece limite para gastos públicos. No Estadual Central, em BH, os estudantes também protestam contra outras medidas do governo federal. Do lado de fora, o aviso: escola ocupada. Os motivos? Quando a gente recebeu a nota, a gente percebeu que haveria uma reformulação do ensino médio, em que não houve a consulta da comunidade escolar, em que não houve a nossa voz. Além da PEC 241, a gente percebeu que era o momento de ocupar. Cartazes e barracas no pátio fazem parte do protesto contra a medida provisória que altera, por exemplo, o conteúdo obrigatório do ensino médio e que deve valer a partir de 2018. Além disso, eles são contra a PEC 241, que impõe um teto aos gastos públicos. O Colégio Estadual Central é um dos 5 ocupados em Belo Horizonte. A paralisação nacional dos estudantes adiou o início do turno nesta segunda-feira. Já nesta terça, não houve aulas. Oficinas e discussões sobre homofobia e violência sexual fazem parte das atividades desde 6 de outubro. Só que o Estadual Central é local de votação na eleição pelo segundo turno à Prefeitura de Belo Horizonte nesse domingo. Sessão onde votam, inclusive, os candidatos Alexandre Calil e João Leite. Mas os manifestantes não pretendem desocupar o espaço até lá. A ideia principal é a gente continuar ocupado, mesmo com as eleições, mesmo com o Enem chegando, a gente vai continuar ocupado aqui, não vai arregar, não vai sair, vai continuar aqui. A ideia mesmo é incomodar o Temer, é falar o que o estudante quer, a gente quer educação, e as coisas só serão feitas se a gente realmente incomodar o governo e resistir até o final. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas não divulgou se vai tomar alguma medida caso as escolas continuem ocupadas até o domingo e informou que aguarda uma resposta da Secretaria Estadual de Educação para se posicionar. Já a Secretaria informou apenas que continua acompanhando o movimento e dialogando com a direção das escolas para que todo o processo continue acontecendo com tranquilidade. Um outro protesto contra a PEC fechou a BR-251 em Salinas, no norte do estado, hoje causando congestionamento de 7 quilômetros. Foi nessa manhã e por cerca de 2 horas. As informações sobre a votação da PEC em Brasília você assiste no SBT Brasil, logo depois do Jornal da Alterosa. Em Juiz de Fora, estudantes e professores fizeram um protesto cobrando a reforma do prédio de uma escola estadual. O imóvel, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, está fechado há 3 anos. Os alunos se concentraram em frente à sede provisória da escola. Com cartazes e palavras de ordem, os estudantes percorreram algumas ruas do centro da cidade. Em frente à Câmara dos Vereadores, os alunos pediram apoio. Os
alunos reclamam da estrutura do prédio provisório que, segundo eles, prejudica o aprendizado. No nosso atual prédio tá horrível, a gente não tem condições de estudar, tá péssimo. A manifestação dos alunos terminou em frente à sede da Escola Estadual Delfim Moreira, que está fechada há cerca de 3 anos por causa de problemas estruturais. De acordo com esse professor, o prédio alugado custa aos cofres públicos mais de R$40 mil por mês. E esse dinheiro já poderia ter sido utilizado para a reforma do prédio próprio da escola. Nós estamos lá há mais de 3 anos, né? Então nós já gastamos mais de R$1 milhão com aluguel. Nós achamos que esse dinheiro poderia ser investido na reforma, tendo em vista que a reforma está parada, não saiu nenhum projeto. Então nós já procuramos as autoridades, já denunciamos essa situação e nada se faz. Nós estamos num espaço lá que não nos atende por completo e nós queremos chamar a sociedade para mostrar, né, o descaso que está acontecendo aí com a situação da escola, inclusive com o gasto público. Este ano nós mostramos a precariedade das instalações provisórias da escola. Alunos tiveram que voltar para casa por causa da chuva que caiu dentro do colégio. Na época, nós mostramos também como o prédio próprio da escola passa por problemas. A Secretaria de Estado de Educação informou que a elaboração do projeto para reforma e revitalização está em fase final de execução e deve ser apresentado nas próximas semanas para a FUNALFA, Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. A Assembleia Legislativa do Estado recebeu hoje um ofício do Superior Tribunal de Justiça com a cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o governador Fernando Pimentel. Os deputados estaduais têm agora 30 dias para decidirem se autorizam a abertura do processo contra ele. O governador foi denunciado por corrupção passiva, lavagem e ocultação de bens e valores por supostamente ter solicitado e recebido vantagens indevidas no período em que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo de Dilma Rousseff. O caso foi investigado na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Um jovem de Belo Horizonte lançou uma campanha nas redes sociais em busca de ajuda para o tratamento adequado contra um hemangioma. A doença, resultado do crescimento dos vasos sanguíneos de maneira desordenada, impede o rapaz de ter uma vida normal, trazendo vários constrangimentos a ele. À noite eu consigo dormir 1 hora só, 1 hora, e depois eu fico a noite inteira acordado. Eu só quero um tratamento, tem que ter algum médico em algum lugar que consiga minimizar o sofrimento. Luciano tem 29 anos e convive desde que nasceu com o hemangioma na perna esquerda, no baço, no testículo e nos dedos do pé. Recentemente, uma complicação diagnosticou a trombose. Eu internei por causa da embolia pulmonar, aí eu fiz uma cirurgia, coloquei um filtro. Passou um dia, eu comecei a sentir dor muito forte na perna. O médico fez um exame e falou que eu estava com trombose. Ele não pode fazer uso de remédios anticoagulantes, porque são vasodilatadores e causam sangramento. Normalmente é esta a medicação usada para tratar a trombose. Eu estou com coágulos na perna, os coágulos incharam a minha perna, eu sinto dores. Para ajudar na procura por um tratamento, Luciano criou uma página no Facebook. Apesar da doença, Luciano tinha uma vida normal. Trabalhava, ia para a faculdade, cursava direito, mas acabou tendo que trancar. Tudo que ele quer é amenizar as dores que tem sentido para voltar o mais rápido possível para sua rotina. Esta dermatologista, especialista em hemangioma, explica que normalmente a doença começa com uma mancha que cresce durante o primeiro ano de vida e que desaparece com o tempo. É um tumor vascular benigno da infância. Às vezes ela é confundida com outras lesões vasculares da infância, como as malformações vasculares. Ainda segundo a médica, Luciano precisa de um acompanhamento integrado entre médicos de várias especialidades. Precisa de um hematologista para avaliar esse controle das coagulações dele. Existe a avaliação do cirurgião vascular para ver se existe uma possibilidade de embolizar algum vaso para reduzir o tamanho. Tem que avaliar se existe acometimento muscular, acometimento ósseo, porque aí entra o ortopedista. A dermatologia vai ajudar tanto fazendo o diagnóstico quanto tratando aquelas lesões mais superficiais que sangram. Então ele precisa de uma abordagem multidisciplinar. Todos os médicos dizem a mesma coisa, né? Que não tenho o que fazer, que eu tenho que aprender a conviver com a situação. Só que a situação chegou numa gravidade que não dá para conviver. Tem que ter uma outra opinião diferente, né? Uma solução. Reforçando a página no Facebook com as informações sobre a doença do jovem é Todos pelo Luciano.
No próximo bloco tem mais uma ação legal do Outubro Rosa. A atitude solidária de uma criança de Juiz de Fora para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. Daqui a pouquinho a gente volta. Uma garotinha de apenas 6 anos de idade resolveu fazer a parte dela e ajudar pacientes que estão em tratamento contra o câncer em Juiz de Fora. Ela teve os cabelos cortados e doados para outras crianças. Esta é a Júlia quando chegou na escola. O cabelo estava abaixo da cintura, a menina estava acanhada. A mãozinha não parava quieta, ora estava na camisa, ora enrolando os caixinhos. Ela estava acompanhada da mãe e da irmã para um momento especial. Eu vi na televisão umas criancinhas carecas, aí eu queria doar. E você acha que você vai fazer essas crianças felizes? Vou. O corte foi durante uma ação de uma escola de cabeleireiros. Foi um pedido fora do comum para Rosângela. Olha, para doação a gente até fez, mas não com um cabelo tão grande quanto este. Este é um fato inédito. Aos 6 anos de idade, essa é a primeira vez que a Júlia cortou os cabelos. Quando tinha apenas 2 anos, ela decidiu que ia deixar crescer para fazer uma doação para crianças que fazem tratamento contra o câncer. Eu sempre fiz isso para que se concretizasse. Tanto é que eu nunca cortei, o pai também apoiou, porque foi desde muito pequenininho, desde 2 aninhos. O cabelo vai ser doado para a Fundação Ricardo Moisés Júnior em Juiz de Fora. Um gesto que serve de exemplo para muita gente grande. É um grande exemplo. Ajuda os nossos estagiários e ajuda a escola, né? E a gente vai também em outras escolas. Alguém que precisar dos nossos trabalhos, a gente está sempre à disposição. Depois de ver o resultado, a Júlia ficou satisfeita, mas já vai começar tudo de novo. O que você achou do seu cabelo? Bonito. Agora você vai deixar crescer de novo para doar de novo ou vai ficar com ele curtinho, já que você achou bonito? Vou doar de novo. Ficou linda, é linda, né? Então tem debate 10h30 da noite, hein? Para você, uma boa noite, até amanhã.